Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje estamos na presença da senhora Larissa Prado e doutor Diogo Coveiro. Exato. Não Curvelo. Curvelo é Minas Gerais, né? Estou com o Samuel todo ainda não. Vou passar aqui a apresentação do currículo da senhora Larissa, que é extenso e com extenso conhecimento, né? Também. O doutor Cláudio Afonso, que é um amigo próximo e que tem mais afinidade com o conteúdo. Parceiro do para fazer direito, né? Isso. Bom, olha só, a doutora Larissa, além de ser graduada em Direito pelo UDF, né, o Centro Universitário, ela também é mestra em Direito e mestra em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Direito Público. Ela é tabeliã do cartório do primeiro ofício de notas, né? Vai ser coisa. E doutorando em Direito, né? Sim, sim. E também colega, né, diretora e membro do IBDFAN, do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Sim, muito prazer. Né? E está aqui hoje para bater esse papo agradável sobre as novidades que nós temos hoje no campo do direito notarial. Sim. Facilitando a população, né, abrindo e dando acesso a diversas possibilidades que antes não tinha, né? Eu acho que vai ser extremamente esclarecedor. Haja vista que muitas coisas hoje já podem ser feitas através do cartório, sem Exato. medidas judiciais. Uhum. Então tenho certeza que o público vai gostar bastante. E o doutor Cláudio também, né? Que ele é bem fã dos temas. Com certeza, vou aprender muito aqui com a doutora Larissa. Larissa, conte pra gente. Vamos lá. Essas novidades. Eu posso me dirigir a um cartório e realizar, por exemplo, atos que antes eu só podia fazer por intermédio de um juiz. Sim. Tudo era judicial, né? Nós sabemos que no direito brasileiro nós temos duas espécies de sucessão. Nós temos a sucessão legal e a testamentária. Exato. Mas o brasileiro, por uma cultura confortável, né? Se eu já tenho uma sucessão na lei, para que eu vou fazer testamento? Exato. Não é verdade? E aí, o que facilitaram para a gente? Primeiramente, muito prazer, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder ter oportunidades como essa para a gente poder bater um papo sobre uma matéria aí que a gente adora, direito de família, direito das sucessões. Doutor Paulo, doutor Cláudio, obrigada mais uma vez pelo convite. E a generosidade aí no currículo, né? Não é tudo isso aí não, mas a gente tenta, né? Tem que melhorar. E ter assumido aqui no estado do Pará, eu sou de fora, eu sou de Brasília, o cartório mais antigo de notas para receber esses atos aí de desjudicialização, pelo fenômeno da desjudicialização, que saem do Poder Judiciário e vão para o cartório. Eu assumi o primeiro ofício de notas e falou aí de testamento. Doutor Zeno Veloso era o tabelião do cartório que eu assumi. Olha o tamanho da responsabilidade de sentar naquela cadeira. Nosso mestre, né? O nosso mestre Zeno. E fazia muito testamento. Olha quem está fazendo... Sucedendo quem, né? Quem? Olha lá. Mas ele me recebeu com um carinho muito grande, a gente ficou em contato aí um ano, infelizmente até o falecimento dele por causa da Covid, né? Mas ele me recebeu muito bem e um cartório referência, né? Que a gente trata de todos esses temas. E que bom que acontece esse fenômeno aí dos atos que saem do Poder Judiciário e vão para o cartório, porque, querendo ou não, no cartório as pessoas detêm o poder da condução daquela demanda delas. Então, vocês sabem, vocês atuam no Poder Judiciário, depende de um despacho, depende de algum processo ali que tem que acontecer, e no cartório não, tá na mão delas. Então, quando saiu, por exemplo, os inventários, os divórcios lá do Poder Judiciário e foram para o extrajudicial, que são os cartórios, as serventias, aí foi uma maravilha, né? Claro que a gente está caminhando ainda devagarzinho, quando tem menor, a gente ainda não pode fazer o inventário em cartório. Quando tem testamento, tem que fazer a ação de abertura de testamento para poder vir para o cartório, mas eu sou muito a favor e na torcida de que não tenha que fazer essa ação, que é uma ação específica de abertura, cumprimento e registro de testamento, porque o juiz vai fazer nada mais do que abrir, ler o testamento
e verificar se os requisitos do 1864 foram cumpridos, foi feito em cartório, com tabelião, o testador estava lúcido, tinha as 2 testemunhas, mas sou eu que faço. Por que eu não posso abrir? Porque eu não posso abrir o testamento, abrir e ler só, e ver se cumpriu os requisitos formais, da formalidade da leitura em voz alta e tudo, e do jurídico, que não está invadindo a legítima, mas sim, se tem herdeiros necessários, testou só da disponível. Não. Eu tenho, infelizmente, que virar para a pessoa e falar, vai lá no Poder Judiciário, abra só a ação de abertura e tem que entrar com cumprimento ação. e volte para cá para eu fazer o seu inventário. Mas a gente vem caminhando, eu espero que essa seja uma próxima transferência do Poder Judiciário para o extrajudicial. Como a gente teve recentemente no estado do Pará, falando sobre menor, divórcio com filhos menores. Sim, tem um Não podia fazer em cartório. Então, as pessoas queriam mudar o seu estado civil, os casados ali, os pais, mas tinha um filho comum menor. Não tinha briga. Eles queriam só que andasse logo para mudar o seu estado civil para divorciado. Mas, às vezes, porque não concordavam com a regulamentação de visita, talvez, alguma coisa em relação ao menor, não conseguiam mudar o estado civil e ficavam casados. Mas já nem viviam juntos. Hoje, agora a gente já pode, também é recente, tendo filho menor em comum, pode só abrir ação de regulamentação no Poder Judiciário para o Ministério Público poder participar. Vem no cartório, me dá um número desse processo, só o número. No estado do Pará não exige que tenha acabado essa ação. E eu vou fazer o divórcio mudando o estado civil desses pais aí que eram casados já para divorciado e deixa correr lá no fórum a ação de regulamentação de visita do menor. Então, para o pessoal entender, você já pode, de start, já pegar e fazer a alteração do estado civil que se encontra no cartório. Não depende mais de esperar o fim do processo, que a gente sabe que é moroso, né? Não preciso. Isso é uma coisa muito interessante, porque alguns estados demandam que tenha terminado. A gente tem ainda, né, regulamentações estaduais, que são os códigos de normas dos estados, que exige que tenha terminado essa ação em relação à guarda do menor. O estado do Pará foi louvável no provimento 4 de 2021, que a gente até comentou hoje lá, né? Eu vi exatamente. falar. Falei, não, o provimento 4 de 2021, ele falou, bem, aqui no estado do Pará pode só entrar com a ação, passa o número dos autos para o cartório, colocar na escritura, porque eu tenho a obrigação de comunicar a essa vara que está fazendo sobre a regulamentação em 5 dias que esses pais mudaram o estado civil e são divorciados. Já são divorciados, exatamente. Mas foi muito bom, porque destravou a questão da liberdade de alterar o estado civil desses pais que, de fato, já não estavam juntos mais, né? Na verdade, ainda existe aqui no estado, Larissa, uma resistência dos magistrados de família em, por exemplo, conceder tutela de evidência em divórcio. Como você falou, o casal já não vive junto, tem as desavenças que deram origem a um divórcio litigioso. Sim. Mas os caras... Mas é direito potestativo, né? Não, pois eles entendem isso, sabe, Diogo? Eles entendem isso, eles reconhecem que é potestativo, eles sabem que isso tal, mas na hora de quando você diz, olha, João não quer mais continuar como casado com a Maria, e está pedindo aqui por conta de uma tutela de evidência, já mora em casa separada, já tem uma outra família, e ele quer o divórcio liminar, vamos dizer assim. O juiz não dá. Não dá, olha só. Já pode dar logo da sentença parcial logo. O juiz não dá. O juiz não dá. Infelizmente. Aí o que acontece? Arrasta. E a gente não. E aí, da feita que você, por exemplo, judicializa o pedido de divórcio, você entrava o pedido administrativo, porque eu não posso. Que o juiz pode entender que o cartório, ele atravessou a competência, porque eu já estou com a ação aqui, por que você fez o divórcio lá? Exatamente. Você entendeu? Uma coisa muito louca. O que a gente tem na Resolução 35, que regulamentou essa transferência de inventário, divórcio e dissolução de união estável para cartório, é a possibilidade de suspensão ou desistência do judicial e ir para o extrajudicial. Super acontece. Entraram em litígio, os herdeiros brigavam no começo do inventário, todo mundo resolveu não brigar porque está demorando muito, algum motivo lá, que bom, não estão mais em litígio. O advogado vem no cartório e pergunta, e aí, o que eu faço? Eu oriento, peticiona lá,
cita esse artigo da Resolução 35 informando que está saindo do judicial e indo para o extrajudicial. Até porque a gente vai tirar a certidão de feitos do fórum e vai sair que tem uma ação em andamento. Então ele já tem que ir lá avisar que a gente já está fazendo no extrajudicial. E é muito bom, né? Porque a pessoa quer resolver o problema dela rápido. O interessante é que a pessoa entra pro litigioso, né? Quando ele chega e depara com o tamanho da confusão que se torna o inventário... Faz um acordo muito Aí vamos fazer um acordo logo, acabar logo com isso. Depois do primeiro ano começa a pensar em acordo. Quantos anos não olha, demora gente, esse inventário? eu posso até aqui... Nós temos um inventário temos um inventário em Porto Seguro, que estamos entrando, que deve ter uns 15 anos já. Uma coisa fácil, Não anda nada. é uma coisa fácil de ser resolvida, e eles ficam buscando detalhes, miçangas para atravancar o processo. Né? Então, a última foi que um dos herdeiros não tinha o registro de nascimento. Mas eles já reconheciam. Não era reconhecido, mas nenhum deles, nenhum dos herdeiros, dos filhos, questionou. A única coisa que questionaram é o seguinte, e quando questionaram com razão. Quando ele se habilitou no inventário, um dos irmãos Eles disse... vão deixar nessa inventário. Um dos irmãos disse, espera lá, ele não pode. Por quê? Porque ele não tem. Ele não tem a condição de herdeiro. Não tem vínculo. Aí o juiz disse o seguinte, espera lá, questão de autoindagação. Parou e Para tudo. Para tudo, porque o cara pensou que ele ia ser simplesmente jogado fora. Aí vai fazer reconhecimento o reconhecimento da paternidade. Aí fizeram o reconhecimento da paternidade. Aí estavam querendo... Outra ação. Nesse processo já vai mudando os inventariantes. Exatamente. Aí nessa investigação em paternidade, eles estavam se negando a fazer o DNA. Olha só, porque eles queriam criar dificuldade, né? Entendi. Só que tinha na verdade era uma filmagem, né? Não tinha um testamento, não? Que Tinha, ele deixou não, pra meu esse amor. filho aí? Tinha um vídeo Não tinha, tinha um vídeo famosa. do pai dele dando uma entrevista no Jô Soares, 11h30 da Globo, Reconhecendo esse onde o Jô Soares perguntou, tens quantos filhos, João? Aí ele falou, tenho 5. Aí ele falou, todos com... Não fala o nome. Não, Depois só João, né? Aí ele perguntou, tenho 5. Aí todos com nota fiscal? Ele falou, só um. Só um que não. Nota fiscal. Aí ele falou assim, quem é? Aí ele falou, o fulano. Vem cá, fulano. E lá vem, o nosso cliente, era molequinho. Olha só. Passou e sentou no colo do pai dele e ficou conversando com o Jô Soares, ao vivo. E o cara disse, aí ele falou... É o que mais parecia com ele, né? É o que mais parece com ele. O fulano é meu filho, mas não deu tempo de eu fazer, não sei o que mais, não sei o que mais. Pronto. Quer prova maior? Acabou. Aí o que nós fizemos? Juntamos Maravilhoso. e pedimos para o juiz. Tá aqui. Porque o DNA, ele não é a prova. O DNA, ele é uma prova. Sim. É mais um, né? Se eu mostrar para o juiz e o juiz se convencer, eu não preciso fazer DNA. E o juiz reconheceu. Sim, bacana. E o juiz reconheceu. Então, mas assim, depois de quê? 15 anos, né, Paulo? Depois de 15 anos. Ainda tá parado, né? E ainda tá parado por quê? Volta agora, habilita o cara para começar de novo. Aí ele já disse pra gente, eu quero é fazer um acordo, eu quero é minha parte. Na verdade, a pessoa, esses inventários, o que eu identifico? A pessoa que tem mais capital, que tem mais condição financeira, ele quer enrolar. Porque E é verdade. ele quer asfixiar os menores e forçá-los a fazer qualquer acordo. Qualquer acordo. Então, ou exatamente. seja, se torna É o poder econômico, né? O processo. Aí eu tem te igualdade. E é muito injusto, né? A gente Aí eu E te- é muito triste ver travado. Às vezes as pessoas são mais velhas, né? Não conseguem nem receber porque alguém travou o inventário. Larissa, meu pai era advogado no inventário de uma família tradicionalíssima daqui de Belém. Eu era acadêmico de direito. Eu me formei. Faz tempo isso, hein? Meu pai me subestabeleceu. Eu passei a trabalhar no inventário com meu pai. Depois eu assumi cargos no governo que eram incompatíveis com a advocacia. Saí do inventário. Entendeu? E eu tenho 34 anos de formado. E esse inventário ainda não acabou. Meu Deus. Meu avô também, o inventário do meu avô pai de pai abriu em 96. Olha aí. E não Até terminou. hoje, no final de 96. Meu querido, esse inventário, o teu foi de 96, né? Eu sou formado em 88. E eu já movimentava o Por isso que eu processo. falei que é antigo, Pois né? é. E eu já movimentava esse processo como estagiário. Então, olha para trás. Esse Cláudio é só lembrando da Um Constituição, absurdo. né? Vem junto com o direito.
Por isso Viu? que eu sou muito entusiasta do extrajudicial. Pois é, né? Aí, Larissa, a pergunta... tem que ser rápido. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, e aí, essa pessoa vai no cartório e diz assim mesmo, doutora, eu quero ser inventariante. Eu quero resolver o problema dos bens que meu pai falecido deixou. O que eu faço? Qual o procedimento? Qual o primeiro passo, entender. né? Passo a passo, Qual que é o passo a passo? Primeiro passo, a pessoa faleceu. Então a gente já tem ali o que a gente chama de espólio. O espólio é o conjunto de bens. E o que entra? Porque a gente vai conversando e na entrevista a pessoa... eu falo daquelas cotas da empresa, nem sabia que tinha que falar. Então entra tudo. Entra os bens imóveis, casa, apartamento. Entra só propriedade, só o que está regularizado. Isso é muito comum aqui, né? É a nossa realidade. Sim. Muita gente não paga todos os impostos, não quer ir até o final, engaveta uma escritura, engaveta um recibo de compra e venda e acha que aquilo lá também não tem que trazer porque não está regularizado. Traga tudo. Por quê? Vai ser transmitido para o herdeiro a mesma qualidade, o mesmo título que o de cujus tinha. Então, ele tinha posse, vamos passar posse. E aí, depois ele pode entrar com uma uso capião, ele pode fazer uma sucesso possessiones. Então, vamos transmitir o que tinha. Não deixe de colocar nada no inventário, senão vai vir sobrepartilha, vai vir multa, vai vir juros, a lei vai mudar, vai aumentar o número de documentos que tem que ser pedido. Então, imóvel, móvel, carro, dinheiro em conta, veículo, tudo tem que trazer para esse espólio. Quem vai reunir isso? Primeiro de tudo, procurar o advogado. O advogado vai orientar e vai preparar a petição que tem que mandar lá para a Cefa, fazer a avaliação e para o cartório. A gente não sabe qual é o norte, qual é o rumo, se a gente não recebe a petição do advogado. Então, qual que é o primeiro passo? Fazer uma escritura de nomeação de inventariante. Então, todos os herdeiros maiores e capazes vão assinar um termo de nomeação de inventariante. Concordando com aquela pessoa. Com a escolha daquela pessoa. Certo. Não precisamos seguir o rol do artigo 617, lá a ordem sucessiva do CPC. Okay. Não precisa. Podem escolher ali entre eles quem que vai ser o inventariante. Só um parênteses. Olha, pessoal, o artigo que a doutora Larissa falou, ele fala assim, primeiro, quem é? O cônjuge ou companheiro. Depois, isso. O herdeiro, que está na administração, que tá na administração do patrimônio, ou então qualquer herdeiro, e assim segue, até, né, a figura do testamenteiro, se tiver testamento. Exatamente. Tá? E aqui, graças a Deus, nós não temos o inventariante judicial, que seria uma pessoa estranha que o juiz... que o tabelião, então, teria que nomear uma pessoa de confiança dela. Não. Né? Eles que escolhem. Né? Essa é a vantagem do cartório, né? As pessoas vão conduzir o processo. Então, elas que vão escolher quem que vai ser esse inventariante. Legal. E é muito interessante porque esse inventariante, ele vai fazer o quê? O que ele pode fazer, por falar nisso? Ele vai pegar essa escritura, porque o espólio ele precisa ter um legitimado. Quem que vai ser o representante do espólio? É o inventariante. Muita gente chega no cartório assim, eu fui no banco tirar o extrato e não me deram. Falaram que eu só vou conseguir se eu tiver uma nomeação de inventariante. Por quê? O que é isso? É exatamente legitimar oficialmente por uma escritura de nomeação de inventariante quem é aquela pessoa que vai chegar no banco e eles vão atender. Que antigamente era o termo de inventariante. Que é o termo de inventariante. Essa é outra diferença do Poder Judiciário, do inventário judicial. No inventário judicial se abre o inventário e depois vai se nomear. No cartório, não. A gente pode fazer a nomeação de inventariante antes de abrir o inventário. E geralmente é antes. Você vai fazer uma nomeação pela lógica para poder ter acesso aos extratos. Para essa pessoa poder organizar e montar o dossiê para fazer, entendeu? Exatamente. O que é incrível. É mais coerente. Até abril de 2022, então recentíssimo, o inventariante ele administrava o espólio. Ele ia no banco, ele só tirava o extrato. Em junta, em imóvel, ele só tirava a certidão. Ele não podia transferir nada, não podia levantar dinheiro nenhum. A resolução 452 do CNJ de 2022 trouxe uma mudança assim, incrível, que já acontecia em alguns estados, Rio Grande do Sul, Ceará. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ouviu essas corregedorias estaduais e falou, quer saber? Tem muita gente não fazendo inventário ou tendo muita dificuldade de pagar as custas do inventário e pagar o ITCMD.
que é o imposto exigido necessário para a gente poder fazer o inventário, o imposto de transmissão. Então, agora, com essa nomeação de inventariante, este inventariante pode chegar no banco e não só pegar o extrato, ele consegue levantar o valor para pagar o ITCMD e consegue levantar o valor para pagar o cartório. Ele pode até movimentar a conta, né? Ele vai movimentar a conta para levantar esses valores. Exatamente. Somente com o termo de inventariante. Mas Claro. para pagar apenas as taxas. Apenas né? as taxas. Aí já começam as reflexões, né? Mas esse dinheiro, ele retira ou eles têm que pagar o Ah, boleto? pois O que seria, é. como seria isso é esse liberar? incrível. É isso que a gente já vai discutir aqui. Opiniões. A Resolução 35, no artigo 11, que foi alterado por essa novidade 452, ele falou que ele pode levantar o valor necessário para pagar as custas do inventário e ITCMD. Primeira pergunta. Eu, na minha escritura de nomeação, tenho que falar o valor que deu lá a avaliação do DAI aqui, né, no estado do Pará, o boleto, o documento de arrecadação, deu X mil reais de TCMD. Autorizo o inventariante no documento, na escritura pública de nomeação, a levantar o valor de X mil reais? Será que eu tenho que colocar isso por escrito? Mas vamos lá, olha o ciclo. Se eu tenho que ter esse boleto, o auditor já avaliou. E o auditor, para avaliar, não precisa do extrato? Mas eu não tenho que dar o termo de nomeação para ele tirar o extrato? Perfeito. De quem é a competência... Uma coisa vai ficar girando. Vai girar. vai De quem vir. é a competência para avaliar o valor? Tem 10 mil na conta, o boleto deu 8. E aí, é de boca? Ah, eu quero os 10. Aí ele tira os 10 e não paga o TCMD? E como é que fica isso? E se ele não precisava usar todo aquele dinheiro? E as custas do cartório? Será que eu tenho que dar um orçamento carimbado ali na mão dele? Aí já parte do princípio, né, da premissa de que aquela pessoa é inventariante porque todos quiseram. Isso. Olha só, o raciocínio que a gente tem. Confiam nele. Confiam nele. Se ele tirar os 10, ele pode pegar os 2 e fazer a divisão entre os herdeiros, coletar os recibos todinhos de que já Exato. pagou. Ele está prestando conta. Está prestando Porque ele conta. está prestando conta. Eu paguei 8 de imposto. Isso. Paguei, vamos dizer, paguei 1.000 de custas, sobrou 1.000. São 2 irmãos. Recibo desse aqui 500, recibo desse aqui 500. Está prestado conta, porque tem o DAI, Exato. tem o recibo do cartório e tem o recibo dos herdeiros. Muito bem. Para onde foi esse dinheiro? O dinheiro foi todinho alocado nessas despesas, entendeu agora? Mas Então, aí a pergunta que fica, a autorização foi pois até aí? Porque é Até muito aí, aberto, né? é muito aberto, Autorizou exatamente. que ele tirasse esse dinheiro e por conta Pois é. própria fizesse essa divisão? É, Ou não tem que porque entrar na aberto, né? partilha? Eles deixaram muito aberto, eles não deixaram amarrado. O que você acha? Tem que Mas ter, é sempre, então, valor. mas infelizmente hoje no Brasil é sempre assim, né? Sempre assim. Sempre a coisa fica de uma forma obtusa, suscitando diversos questionamentos, E diversas como está sendo divagações. feito? O que na realidade está acontecendo? Pessoal, olha só, doutores, o que eu faço? Eu preciso entregar a escritura de nomeação de inventariante porque o cliente está ali e fala, olha, o banco me negou a dar o extrato. Eu não tenho valor, eu não tenho como saber quanto é. Então, eu Você tem entrego. como pagar, né? Não sei nem se o valor que está lá vai ser o suficiente, o auditor tem que avaliar, ele precisa do extrato. A pessoa pode vender algum bem para complementar esse valor? Vamos Pode. supor, a pessoa deu um total de 20 mil reais, tem Sim. 10 mil no banco, vai eles ficar não têm faltando como 10, tem um pagar. carro, a moto, alguma coisa, eles podem vender como bem para fazer isso? Esse No judicial? pode. No cartório é a cessão de direitos hereditários. Então, sempre o consenso, né? Se todos concordarem em vender um bem singular, o Estado do Pará tem autorização nas normas para a gente fazer uma cessão de direitos hereditários. Eles vão capitalizar, já vai ter vendido esse imóvel de dentro do inventário, vão pegar esse dinheiro e vão conseguir pagar o TCMD. Então, uma coisa precisa da outra. Então, mas só para porque senão vai ficar longo e depois Sim, eu vou sim. me perder. Vamos supor que eu vou ir já para maldade, né? Sempre Aí tem tem um carro lá que é avaliado em 300 mil, vamos Isso. supor. Tem que pagar 20 mil. Eu posso vender esse carro de 300 mil, pagar esses 20 mil e pegar os 280 mil restantes e dividir, vamos supor, entre 4 herdeiros que... Sim, a gente vai fazer uma escritura separada de cessão de direitos hereditários e nela vai ter todos esses requisitos. A gente vai colocar o valor quanto foi, o imposto qual que foi, se houver a incidência, a gente vai colocar o valor para quem que foi. E aí, isso, quando a gente fizer o inventário, a gente vai colocar na partilha
com a cessão. Informa, conforme escritura pública de cessão, livro tal, folha tal, que este bem já foi cedido. Então, já temos um cessionário para esse bem. E isso tudo a gente vai colocar na escritura de inventário. Agora, interessante falar, porque muita gente vende imóvel por escritura de cessão de direitos hereditários, que substitui a escritura de compra e venda. Muita gente pergunta, o comprador, eu estou aqui com a cessão de direitos hereditários que eu comprei esse imóvel que era de inventário. Muito comum vender imóvel que era de inventário. Os herdeiros assim não vendem. Vou lá no cartório registrar? Não. Não se pode pular a cadeia pelo princípio da continuidade. Então, vai ter que esperar fazer o inventário. Quando este inventário entrar lá no registro de imóveis na matrícula, né, vai vir essa sessão que vai fazer as vezes da compra e venda. Não se recolhe outro ITBI. O ITBI recolhido na sessão já está valendo, é a compra e venda. Não tem que voltar para fazer inclusive, eu até fiz foi até bom tu falares isso, Larissa, porque assim, tem muita gente que confunde cessão renúncia, né? com doação. Né? Tá entendendo? Essa cessão é uma cessão onerosa, pessoal. A pessoa está pagando. É como se ela estivesse pagando, é como se ela estivesse comprando o lugar do herdeiro. Isso. Tá? Tá comprando o lugar do herdeiro. Então, como a Larissa falou, todos os herdeiros estão assinando, concordando. Você adquiriu, vamos dizer, aquele direito hereditário, por que a cessão ela é onerosa? Porque se ela for gratuita, é doação. É doação. Tá entendendo? Então Mas você não pode fazer. Mas mesmo sendo doação também... Não, calma, e outra vai coisa. recair todos os Não, tributos e outra normais. coisa. Sim, sempre vão Pois ter é, hipóteses. não pode ser... Por que não é compra e venda? Porque é um direito, né? Porque direito você... a gente cede. Porque quando você não pode, a lei não permite que você venda um bem individualizado da herança. Isso. Não permite, porque a herança é um todo. Não permite. E aí Né? vem o Código de Normas e fala, mas se todo mundo Mas assinar... se todo mundo assinar, um bem pode. singular, Veja pode. bem, é como se fosse Contrário à assim, lei. é uma relativização Exatamente. desse rigor, porque assim, qual é o princípio? Desculpa, Larissa, mas assim, qual é o princípio sucessório? Todo mundo é dono de tudo ao mesmo tempo, é um condomínio. É uma universalidade. É uma universalidade, todo mundo é dono de todo mundo, é um condomínio. Então como é que eu vou pegar esta caneta, que é tua, que é do Diogo, que é da Larissa? Pois é, e eu vou vender esta caneta Sem você autorizar. autorizar. Eu não posso. Exato. Mas você autorizou, vamos vender essa caneta, que é uma caneta Mont Blanc, né? E a gente vai arrecadar o valor para que a gente faça pagar as custas. Aí pode? Pode, mas eu não posso fazer compra e venda. Mas é um bem móvel. Mas ele integra um conjunto de bens, que é o espólio, e eu não posso, em tese, fazer a venda disso aqui só. Por isso é que tem que ser cessão. Entendeu agora? A cessão é uma cessão onerosa, porque a pessoa está pagando. Sim. Né? Para capitalizar. Isso acontecia muito no passado, quando, por exemplo, você era titular de uma herança, você tinha 1/3, por exemplo, da herança. Você não queria ficar esperando, estava aperreado, querendo a grana. Aí aparecia um cara e dizia assim, ei, Cláudio, eu compro a tua parte na herança, quanto é que tu quer? Aí eu quero X mil reais. E o cara pagava. Fazia a escritura pública de cessão de direito hereditário, o cara recolhia o ITCMD, né? Recolhe o imposto, bacana, bonitinho, e ele se subrogava no meu lugar, ou seja, ele ficava no meu lugar como herdeiro. Exato. E eu ia embora com a grana. Ele podia, é como se fosse um investimento na bolsa. Ele podia herdar mais do que eu, ou podia herdar menos do que ele me pagou. Não era acertado o valor, não. Não, eu pedi assim, sabe por quê? Eu não sei. Era indeterminado, então. Saiu passivo, né? Porque eu não sei quanto é que eu vou receber, porque a herança é líquida. Sim. Até chegar na mão do herdeiro, tem os impostos que têm que ser recolhidos. Exato. E aí? Porque ele é determinado. Vai receber depois de pagar tudo. Mas Aí tem aquela pergunta que todo mundo faz, né? Eu herdo dívida? Exato. Eu disse, não, você não herda dívida. Por quê? Porque as dívidas são do morto. É o espólio que está pagando. Né? Exato. É um princípio do direito obrigacional. Sim. O patrimônio do devedor é responsável pelo cumprimento da obrigação. Quem fez a dívida não foi o morto? É o patrimônio dele que vai pagar. Se sobrar, chega na sua mão. E se faltar? Também não vai tirar do seu. Também não vai tirar do seu bolso. Exato. Acabou. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, dançou. É esse o princípio, né, do direito sucessório. Sim. Então, o que é bacana nessa novidade que a lei está trazendo para a gente é exatamente essa possibilidade de, antes de fazer tudo isso aqui, o inventário. Então, quer dizer, Larissa, que os poderes do inventariante aumentaram? Foi? Mas muito. Então conta pra gente. Mas muito.
muito. Agora, ele tem isso que a gente estava falando, da prestação de contas passou a ser muito mais delicada, porque a responsabilidade aumenta, mais poder, mais responsabilidade. Então, ele vai estar munido de um documento que ele pode pegar o dinheiro. E antes, os herdeiros ficavam bem tranquilos, porque ele administrava. Ele fazia toda aquela frente ali que precisava. E agora que ele pode levantar dinheiro, como é que fica isso? É porque realmente no inventário judicial, tudo que o inventariante fazia e faz, ele faz mediante autorização do juiz. Sim. Olha, eu preciso pagar o imposto tal, eu tenho um carro, posso vender? O juiz autoriza, Isso. pede o alvará, o cara vende o carro, mas depois ele tinha que prestar conta. Exatamente. Vendi o carro, portanto, paguei a DAI de tanto, sobrou tanto. No cartório Entendeu? funciona muito mais simples, né, digamos assim, porque quando os herdeiros assinam um termo, uma escritura de nomeação de inventariante, elas estão confiando plenamente que aquele inventariante vai andar direitinho com aquela escritura de nomeação. Como se estivesse dando uma procuração. Como se estivesse dando uma procuração pro Eu ia inventariante. falar isso, sabia? Me parece, me dá Estão uma em lembrança de sintonia, procuração. E esses limites que aumentaram, uma reflexão que eu queria ouvi-los. Não ficou claro se ele pode, por exemplo, a gente está aqui falando de cessão, né? Tá. Ele pode levantar o valor lá para pagar o ITCMD, fato gerador, causa mortes, ou se tiver uma cessão para outro herdeiro e a gente tiver ali outros impostos, outras coisas, não for um inventário e partilha ou um inventário e adjudicação. For um inventário com cessão, ele era promitente vendedor de alguma coisa ou comprador, e tudo isso aconteça nesse inventário. Será que o inventariante pode levantar valores para arcar com outros impostos e outras cessões, por exemplo, que ocorra dentro de um inventário? Não sei. Será que ele pode? Ou ele tem que se limitar ao ITCMD, fato gerador, causa mortes? Ou ele pode levantar o valor para viabilizar toda a escritura? Eu penso o seguinte, vamos tentar entender o que o legislador quis fazer com isso. Ele quis desamarrar, tirar, porque não deixar engessado a situação. Então, todos os tributos, tudo que pode impedir o andamento tem que caminhar, né? Eu ia falar exatamente nisso. Eu ia falar no mens legem, né? Eu ia falar no fim social que vai ser alcançado com a norma. Isso é muito interessante. As providências que o CNJ tomou com a resolução 35, com a 452, Exato. buscou o quê? Não foi facilitar. Exato. Se buscou facilitar, não é crível, a gente não acredita que o inventariante não possa. Sim. É uma opinião. Sim. Eu não acredito. Se eu mentalizei, idealizei, materializei, corporifiquei uma resolução para facilitar, por quê? Porque as pessoas não estavam fazendo, porque não tinham condições. Não tinham como bancar. Né? Aí eu vou limitar o cara a fazer só isso? E fazer o primeiro passo E depois para de novo, trava. porque a maioria dos inventários judiciais, eles param na hora de pagar imposto. Isso. Que é quando não tem. O patrimônio do morto responde, vamos dizer, ele tem como. Até porque não sabe nem se a pessoa, ao final, vai receber alguma coisa. Alguma Às coisa. vezes, só os tributos ali cobrados vai Gente, absorver todos os valores. eu sempre digo o seguinte, eu sempre uso uma expressão assim, sem hipocrisia. Depois de que eu fiz 40 anos, eu tirei a hipocrisia da minha vida. Faz tempo. O cara, quando chega nessa parte da quitação dos impostos, o cara vê, pô, eu vou pagar tudo isso, vai acabar o patrimônio e eu não vou ter nada. Eu não vou parar, eu não vou pagar e a gente vai continuar rachando aluguel, a gente vai continuando... Tem herdeiro que fala isso. Mas você sabia que uma das o cara coisas pensa que... nisso porque se ele resolver o inventário, ele não recebe nada. Isso é Então, verdade. mas E não sabe quanto vai custar lá no começo. Exatamente. A gente não consegue planejar o usuário. A pessoa entra no cartório e fala, quanto é esse inventário? Não sei. É porque que essas bagunças Depende do imposto, patrimoniais, depende né? de tudo. Vários documentos. Vários Não, caminhos para eu acho que a acontecer. pergunta que não quer calar é a seguinte, é o cara chegar contigo e perguntar, doutora, quanto é a minha parte? Ixi, Aí você diz assim mesmo, olha, Eu não sei. partindo... eu acho que partindo esse daqui, não sei é a pior situação. Não, é o pior do Paulinho. cenário, porque a pessoa fala assim... Como é que eu vou prosseguir? Eu vou resolver uma coisa que eu não sei nem se eu vou ganhar. Então, ou seja, eu acho que já é meio desanimador. É muito. Até o cara porque- desestimula. Não, O cara até desestimula. porque- E como é que ele dá entrada, e aqui você já, doutor Diogo, me ajude, como é que você dá entrada na Cefa para ouvir o auditor fiscal quanto ele vai avaliar, para saber quanto é o imposto, quanto é o cartório,
se me parece que depois que o lançamento lá, depois que dá notícia ao auditor fiscal e ele gera o DAI, gera o boleto, começa a correr, se você não pagar... Já era. Mas o Estado coloca multa, né? Se você não paga dentro do prazo. É porque é o fato gerador, né? É o Eu acho fato, que é isso, né? A partir o fato momento gerador do ITCMD, de acordo com o preço da Saizine, é a data da morte. É ali que começou a transmitiu bem. Faleceu, transmitiu bem. Tem uma discussão muito forte sobre a base de cálculo a respeito disso, mas acho que não é o objeto do assunto hoje. Mas, enfim, faleceu, o princípio da Saizine, bem transmitido aos herdeiros, certo? Então, a partir daquele momento, os herdeiros são o proprietário do bem, só que fica sob a guarda do espólio até a conclusão do inventário, porque tem que pagar os credores do falecido. Dito isso, você vai lá, você bate lá na porta da Secretaria de Fazenda. Secretaria de Fazenda, esse é o patrimônio aqui, ó. Quanto é que custa isso aqui? Aí a Secretaria de Fazenda, cada estado é um estado. Tem estado que tem, não existe mais pauta fiscal, né? Mas é como se fosse uma pauta fiscal. Tem estado que fala lá, ó, sei lá, o imóvel no Marizal vale tanto, o imóvel no Reduto é tanto. Então, a alíquota do estado, aqui é progressiva. Aqui é. Aqui é progressivo. Mas a média aqui é 4, né? 4%. Isso, É, isso. 4%. Aí vai progressivo, depende da data do óbito. Aí vai. Fala assim, então o seu imóvel, que normalmente você não sabe o valor que ele vai avaliar. Não sabe. Porque a alíquota você sabe qual que é. Não tem como mudar. A alíquota tá na lei. Mas, Tem gente que apresenta lá o valor venal do IPTU, né? aí tem uma Aí o auditor diz assim, doutor, o que é? Que isso, doutor? Não existe. É isso, valor né? de mercado, Valor de doutor. Eu tenho que ir lá avaliar. O cara pega um apartamento lá em Batista Campos, que é o metro quadrado mais caro de Belém, né? Um apartamento de 1 por andar, 4 suítes, 390 metros, o cara coloca lá 480 mil reais. Não vai Aí o cara passar. diz, doutor, esse apartamento aqui vale 2 milhões, doutor. Mas isso é curioso, porque o STJ agora recentemente não foi para o ITCMD, foi para o ITBI. Ele consignou que o valor declarado da escritura pública é o valor de base de cálculo para o tributo. Bacana. Aí, E agora sim, o raciocínio foi para o ITBI. Mas por que o raciocínio não tem que ser igual para o ITCMD? O ITCMD fala em valor venal. O ITBI também fala em valor venal. E por que a gente avalia hoje e não a época da morte? Não. Aí é uma outra discussão muito é profunda. engraçado, né? Porque a gente começa a puxar aqui outros institutos, né? Sim. Por exemplo, o imóvel, o bem que é doado em vida pelo morto. Uhum. O cara, o filho vai casar, o cara doa um imóvel pro filho, né? Aí ele não dispensa, ele tem que conferir, né? Na hora do inventário tem que trazer. Isso, trazer a colação. Pois é, exato. e como é que é feita essa avaliação? Aí você tem dois dispositivos que são conflitantes, um no CPC e um no Código Civil. O do CPC diz que é da data Da doação. da abertura do inventário, entendeu? E o Código Civil fala que é da data da liberalidade, ou seja, tu retroage. Aí a avaliação do imóvel, mas o imóvel vale hoje 500 mil reais, mas na época ele valia 50. Uhum. Como é que eu faço? O cara vai ter que fazer uma avaliação depreciativa, ou seja, ele vai ter que avaliar, pessoal, diminuindo para chegar ao valor do momento em que ele deu. Olha que loucura. Exato. Tá entendendo como é que funciona? Se fosse desse jeito, Diogo, eu concordo contigo. Você fixa um momento, acabou. Eu declarei, quanto é que vale o imóvel? O imóvel vale 300 mil reais. Acabou. Eu vou calcular com base em 300 mil. Mas tem que ser um momento, porque o fato gerador, a regra matriz da assistência tributária lá, o critério material, ele fala, transmissão causa morte. Quando ocorre a transmissão causa morte? Isso é Instituto de Direito Civil. A transmissão causa morte é com a morte. Beleza, mas quando tu fala em doação, tu tá falando... O cara doou em vida. Você entendeu? O fato gerador é outro. O fato gerador é outro. É doação. O fato gerador é outro. Sim. Só que aí você tem o CPC dizendo que é a data da abertura do inventário, que a gente interpreta como a data da morte, vamos dizer assim. Uhum. Que a data da abertura do inventário, eu não tenho prazo. Ali fala em 30 dias, mas aqui a gente não cobra multa, então... É complicado. Ninguém Tem gente que compra. fica 10, 15 anos Ixi! sem Só quando promover precisa. o inventário. Achou um comprador, aí corre Aí lá no corre pra cartório. fazer, Preciso pra ontem Exatamente. terminar esse inventário pra eu não perder o comprador. Você esperou 15 anos, Não é você verdade? precisa pra ontem, vamos lá. Aí nessa hora é mais natural. Aí a Fazenda Pública vem, a Fazenda Pública, no caso a Secretaria, vem e coloca o valor atual. Avalia Aí você agora. começa a discutir. Pô, mas o imóvel, quando ele morreu, valia 100, hoje vale 600. Vou pagar sobre 600, pô. Que a pessoa demorou. E a gente não tá falando daquela multa pelo atraso. Eu porque- entendo que verdade. tem que ser do momento do falecimento. Mas aí A base de cálculo. você não vai incentivar as pessoas a não regularizar, porque partindo desse princípio eu falo, opa, peraí,
Então, se é da data do fato do falecimento, então No eu não futuro vou eu fazer faço. hoje, aí tu vai induzir as pessoas a segurar um momento futuro. Não, mas você porque corrige. aí vai... Você Pois corrige. é, não, pois é, Você exatamente. pega a base de cálculo, sei lá, em 2010 era 100 mil, você corrige até hoje, deu quanto? De 2010 até hoje, Como pelo índice, deu ITBI. 150 mil. Então você paga sobre 150 mil. Então, mas mesmo Mas assim, é se melhor, torna viável, mas não é melhor do entendeu? que pagar sobre 600? Não, sim, mas assim, mas é... Mas a regra... Sim, Não, eu falo jogo, assim, entendeu? porque como a gente vai lidar direto com o público, as pessoas vão começar a fazer conta, né? Vão falar assim, Sim. peraí, então ele está me trazendo uma informação aqui que Tá, talvez gente, seja melhor. Só pra deixar claro, essa é a minha interpretação que eu entendo como vale. Que não acontece. Sim, sim, que Isso, Não assim, acontece. se você for lá avaliar e o cara, provavelmente o cara vai te dar, o cara que eu falo, o auditor fiscal, vai te dar o valor presente. Você tem a possibilidade de impugnar e discutir eles isso. sempre avaliam pelo valor Isso, de aí você mercado, vai não discutir. tem jeito. Aí você vai discutir isso, aí você pode levar para o judiciário via mandado de segurança, com ação ordinária, etc. E Ou ele- pode discutir administrativamente e ver o que, é que vai Tu dar. pode ganhar ou perder também. Você Sim. pode ganhar ou perder. É. Mas tem precedentes favoráveis nesse sentido. Então, Aí, normalmente, a administração pública aplica a súmula do Supremo. Uhum. Pô, mas a súmula de 1980, que não tinha nem correção monetária na época que saiu a Olha aí, súmula. já pensou? E a Entendeu? pessoa quer resolver, porque ela esperou. E você, sim. O que é maluco de tudo, que a gente vê assim, que esses detalhes acabam Travando. dificultando todo esse trabalho para facilitar que a Eu Larissa acho- está trazendo para a gente. Eu Você acho que é trava o muito negócio, complexo. o cara trava. e O cara tá com falta muita velocidade e não informação para a consegue. população, sabia? Eu te falo, eu como advogado, eu não consigo entender muitas coisas que acontecem no cartório. Tu vai me passando as informações, o que pode ser feito de fato no cartório, como funciona. Esses andamentos do dia a dia do cartório, parece que fica muito para as pessoas que trabalham no cartório. Ah, é, tá diariamente, é né? muito Eu acho que fechado, o que né? tinha- É pouco, como é que a gente fala? Divulgado. né? É pouco Até que a divulgado, gente né? faz o nosso pedacinho, né? A gente tem página de internet, Instagram, site, mas a O alcance, né? população Mas eu falo popular, não se tem, tornar tá o- acostumada a se ter uma tornar- sentença do juiz na mão. Ela vai divorciar, ela vai fazer um inventário. Ah, eu quero o formal de partilha que o juiz me entregou. Quando a gente entrega, muitas vezes, quando a gente entrega a escritura de inventário, eles falam assim, e cadê o formal de partilha? Tá aqui. Porque ela foi Né? atrás de um formal de partilha. E o que eu faço? O que eu levo no Detran? Tem que homologar? Não, tá na resolução 35. É o famoso- Não depende de homologação. É o famoso cliente Google, né? Muitas vezes o cara, antes de ir no cartório, ele já pesquisou no Google. Tá? A gente se depara com isso aqui. Às vezes, É, o cliente, mas, hoje às vezes você- o cliente chega aqui dizendo o que a gente deveria fazer para ele. Você não vai agravar? Exato. Você tá entendendo? cara? Sabe nem o que tá falando. Sabe, mas ele já pesquisou. Então, às vezes, o cara chega lá, Mas às vezes formal... essa pesquisa é só para ver se você não vai falar uma besteira. Pois Você é, não eu vai acho que fugir do que advogado ele tá pegando- esperando. pegando a curva, né? Ou então- Gente, Google eu gostei. ou então se o advogado não está enganando ele. Sim. Infelizmente Tem tem uma isso, gente. noçãozinha. Infelizmente tem isso. Eu não tiro a razão. Agora, é aquela história, né? Mas a gente tem que divulgar para as pessoas saberem, poxa, eu vou divorciar, eu vou fazer um inventário, cumprir os requisitos, todos maiores, Então, capazes. mas eu acho que essas informações que eu acho que vocês deixam muito retido dentro do cartório. Eu acho que tinha que Até porque tentar é se tornar novo, mais né? popular, Se a gente for né? ver, Sim. é recente. A vida inteira só era o poder E judiciário. ainda- Tem pouco é. tempo que se faz em cartório. E ainda temos a cultura da judicialização. Como As você- pessoas estavam têm uma acostumadas, credibilidade Deixa eu na contar um sentença. caso aqui para vocês. Teve dois clientes, um casal, né? De clientes aqui, que eu até mencionei da questão da guarda compartilhada do PET. E eu achei muito interessante que quando a gente falou que iria fazer um acordo, iria homologar no cartório para solucionar, ele falou, mas espera aí, não vai ter nenhuma sentença? Pois É é. como se Vai o acordo feito Não no parece cartório, no cartório não tivesse. Aí ele falou assim, qual a segurança que eu tenho que eu vou receber? Olha o pensamento, parece que quando eu estou Não dizendo vale que vai fazer nada, no né? cartório, É. ou vai fazer através do Isso é advogado, cultural. não tem. É, não mas tem é validade. cultural, Paulo. Isso É cultural. aquilo que eu falei. Gente, isso é tão cultural que os bancos, às vezes, recusam uma escritura de cartório assinada com certificado digital, que é uma novidade. Tivemos aí na pandemia a criação para o cartório assinar com certificado digital e vale igual, só que é um documento eletrônico. Ei. Eles falam, cadê o carimbo do cartão? Já que você está falando, Não precisa. já que você está abrindo esse leque, eu vou fazer uma perguntinha aqui que muita gente também se faz.
procuração pública tem validade? Vamos lá. Pela lei, algumas têm. A gente tem ali, eu vou fazer uma procuração para representar num divórcio, porque eu não vou, uma procuração para inventário, 30, 90 dias. Algumas pela lei tem. Mas, em regra, a procuração pelo Código Civil, artigo 660, 661, ele não tem prazo. Por que as pessoas procuram o cartório e falam, poxa, estou precisando atualizar essa procuração? Estou precisando atualizar porque não perdeu a validade, está de todo tamanho na procuração. Prazo indeterminado. Pois é. Aí a gente Mas sabe explica, por quê? é porque o órgão pede. Então, uma mesma procuração que tem o banco X e o banco Y. O banco X está aceitando. O banco Y falou assim para a pessoa, para o outorgante que passou, já venceu, atualiza. E lá embaixo está escrito prazo indeterminado. Então, a resposta é, depende de onde vai ser apresentado. Até a procuração revogável e retratável, né? A pessoa fala. Pois é, mas é aquela situação, aquela situação, né? É o particular criando regra, né? Exatamente. Infelizmente, o que está escrito. O nosso país tem essa cultura. Então, o inventariante tem todo esse conjunto de poderes, né, de facilitadores, mas ainda assim as pessoas acabam ainda Isso é muito questionando, novo, né? Questionando. Mas o novo sempre traz uma resistência inicial. Tão logo começou a resolução 452, o pessoal já voltou no cartório. Eu falei, nossa, que bom, agora ampliou. O poder do inventariante está ampliado, temos a resolução 452, a pessoa vai pegar o meu termo de inventariante, vai lá e vai conseguir levantar. O banco não, volta no cartório e manda retificar essa escritura aqui para estar expresso a resolução 452, que mudou o artigo 11 da resolução 35, para falar que você pode levantar. Mas, gente, se na minha escritura está falando todos os poderes que a lei, a resolução autoriza o inventariante a praticar, você pode, mas tudo bem, vamos ajustar para a gente não ter confusão. Sabe aquela coisa? Às vezes você está preparado, mas as pessoas que às vezes estão na instituição financeira não estão preparadas. É verdade. Informações. Então, eu acho que isso até faz as pessoas procurar o judiciário, porque parece que tem mais força, as pessoas respeitam mais, exato, entendeu? Por desconhecimento. E tem muita novidade, né? Essa questão de assinar eletrônico foi muita novidade. Então, e olha que maravilha você pegar a tela do seu computador, seu celular, jogar um código de autenticidade e ver lá, jogar o selo do TJ, o selo eletrônico, né? As serventias no Pará já trabalham com selo eletrônico, porque aquele físico tinha questão de falsificação, perdia, extraviava. Agora é eletrônico. Olha a segurança, é maior. Você vai jogar numa central nacional e vai falar, essa procuração foi sim assinada pelo cartório. Esse termo de inventariante foi assinado pelo cartório. E em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E isso aqui é bacana, que é em qualquer lugar. Que é o mais bacana. Não é isso? O mais bacana é você poder fazer uma autenticação eletrônica. Muita gente ia para o cartório, autenticava um documento, cópia da identidade, ou pegava o termo de inventariante, o inventário, e preciso mandar para outra pessoa em outro estado. Tinha imóveis em São Paulo, em outros lugares, vou postar no correio. Gente, não posta mais nada no correio. Novidade, tem 2 anos, desde 2020, provimento 100 autorizou a Senad. Agora a gente pode fazer autenticação eletrônica, ou seja, vá no cartório e fale, esse documento aqui que você vai autenticar, transforma em PDF para mim, cópia autenticada eletrônica. Esquece correio para postar um documento, vai levar dias para chegar. Você vai mandar por WhatsApp ou por e-mail. Quem abrir não pode imprimir, senão vira um documento, uma cópia simples. Ele vai ter um código eletrônico de autenticidade e vai enxergar aquele documento e conferir aquele código. E é original. Mas hoje é tão simples, né? Até para o eGov tem aquele DocSign. Exato. Que o pessoal hoje não existe contrato. Se você for fazer um contrato bancário, um contrato com empresas maiores, mais instruídas. Até pequenas empresas hoje utilizam o DocSign. Eu recebi até uma proposta para o escritório. Então, ou seja, é tudo online. E querendo ou não, traz uma segurança muito maior. Muito maior. O mundo tem que se transformar, porque eu até acho que é muito mais Larissa, rápido. em cima do que vocês estão falando, sobre essa questão da autenticação eletrônica, se você prestar atenção, o PJE, ele usa um ambiente em que, por exemplo, você não assina. Então, se eu for questionar alguma coisa, por exemplo, as petições, tem lá o teu nome, tá em branco. Diogo, mas está em branco. Então, em tese, aquele documento é apócrifo. Isso ou não é apócrifo? Porque você assinou lá atrás, na hora, assinar documento.
Exato. E aquilo ali te dá uma certificação. Sim. Mas o documento não está assinado. Então tem muito advogado que imprime, E assim, E né? assim- assina e digitaliza. Olha o trabalho que o cara tem. Exato. Você entendeu agora? É difícil, hein? Mas aí é aquela coisa, né? Milagre também a gente não faz. Não, eu só estou falando. É verdade. Que a facilidade é essa de você ter esse instrumento em que você faz o documento, você redigiu a petição bonitinho e você já assina ela eletronicamente. Quando você faz a anexação lá, você vai assinar ela pela segunda vez, porque ela já vai assinada, ela já vai com a autenticação eletrônica, vamos dizer assim, né? O reconhecimento, sei lá, e você assina de novo no PJE. Então o cara não tem como questionar a autenticidade daquele documento. Exato. E o bacana dos documentos eletrônicos é que fica disponibilizado. Você coloca ele numa nuvem, em qualquer momento Sim, você agora- Faz encaminha, acesso, a pessoa né? pega Exatamente, copia. E Faz a acesso, resistência que teve, né? Vocês advogados, PJE, era muito criticado no começo. Hoje fala que um processo é físico, o advogado até chora. Ele quer eletrônico. Olha, Ele quer PJE. Se a gente vai falar de PJE, Vamos. eu só vou dizer para vocês uma coisa, né? Eu só lamento é que os magistrados, eles não têm rotinas. Porque o PJE, o cara tem que abrir todo dia a caixa dele. Certo. Infelizmente, os magistrados não têm essa rotina de abrir. Então, o que acontece? O processo fica parado, Muito tempo. entendeu? Muito E tem que tempo. despachar para poder... Você entendeu agora? É. Então, às vezes, é um pedido liminar, alimentos. Você está entendendo? E o cara não abre. Não, Infelizmente, se criassem essa rotina funcionaria do muito. cara bacana. ligar o computador dele, na hora que ele liga o computador, que abre, já abre a pasta Uhum. dos expedientes que ele tem que apreciar. Era maravilhoso. Mas Mas não tem isso, infelizmente. essa resistência pelo digital agora chegou nos cartões. Mas é aquilo que eu lhe Então, falei, né? A gente ainda tem muito essa questão. Você quer assinar eletrônico? Não tô falando quem tá fora do Brasil, não. Quem tá em hospital, não é isso. Você tá no seu escritório, você tá aqui, mas não consegue ir lá no cartório para assinar uma procuração, assinar como advogado de um divórcio, de um inventário. Pluga aqui seu token, seu cartão, seu certificado digital. Vamos fazer uma videoconferência. Eu tô ali no outro bairro. A gente tá na mesma cidade, mas é uma opção. Não é um novo serviço. A gente não tem um novo inventário, um novo divórcio. É o mesmo documento que pode ser assinado da forma de próprio punho ou assinado com certificado digital e você nem vai pisar no cartório. E esse certificado digital não é só para quem é advogado ou possui algum token. Não. O e-gov do governo mesmo proporciona Qualquer qualquer Tem o do pessoa cidadão. CEPRO, né? pode. Tem o do CEPRO que é gratuito também. Não, esse E o e-gov cartório? é gratuito, né? Você entra naquele e-gov, aí tu cadastra. É interessante que eu fiz e todos os meus documentos agora foram direcionados para lá. Bacana. E eu consigo, qualquer Fazer documento tudo que por me lá. encaminhe, eu consigo. E lhe falo Colocar mais, o ela cartório foi colocado como uma autoridade certificadora e nós emitimos gratuitamente o certificado notarizado para a pessoa assinar a escritura pública, procuração pública. Então, o certificado que nós do cartório vamos emitir para o herdeiro, para o divorciando, ele não pode assinar documento particular, mas ele pode assinar documento de cartório. Olha que legal. Isso é muito bacana Olha e lá, muita muito gente bom. não sabe. Muito importante, né? A gente fica pensando aqui, né, tem tantas informações que é facilitadora, né? Essas do cartório. Destravar a vida, né? Porque não tem coisa mais chata, desculpa, né? Do que Sim, o nosso pessoal claro. do cartório, não. Às vezes você- Vou o que que sair daqui com acontecia? essa missão. Vai amar cartório. O que acontecia? Às vezes você precisava de uma procuraçãozinha simples, algo simples. O que você tinha que fazer? Sair daqui, ir lá no cartório, dar uma Exatamente. fila e voltar. Ou seja, o problema não era nem a taxa do cartório, o problema era A o deslocamento. demora. Você ia gastar 2, 3 horas para fazer isso e além de você gastar o dinheiro, né, do Exatamente. translado. Então hoje você faz tudo online, E facilita da mesma bastante. forma que você não pisou lá para fazer, você não pisa para buscar. Porque eu vou lhe mandar o PDF que vale do mesmo jeito. Claro que o físico está à disposição, né? Mas a gente também manda o documento e vai valer em todos os lugares. Aí não valer já é outra conversa. É conscientizar quem está recebendo o documento para entender que aquele documento é válido. Mas aí manda ligar no cartório, para o cartório explicar como é que funciona, que tá certo, que não precisa de homologação, que é verdadeiro. Tem mecanismos para verificar a autenticidade. O grande problema é isso, que você tem que aprender a fazer e depois você tem que ensinar a pessoa para ele Ensinar a ele pessoa. aceitar. Mas é Tem que trabalho mudar de a cultura, isso formiguinha. é difícil, É a entendeu? cultura. Você tem
tem que fomentar a cultura para a E cultura daqui a mudar. pouco Mas- vai virar... Hoje em dia é exceção a gente fazer digital. E daqui a pouco vai mudar. Mas tu não acha que... Eu fico vendo essas situações, eu acho que falta muito interesse. Porque isso daí com divulgação, fizesse uma mídia maçante, Mas, doutor Paulo, vou explicando, eu falar acho de que quem as tá... pessoas iriam utilizar. Mas a Larissa Você falou... Você não vê isso no jornal. Não Mas vê. a Larissa... Mas é, Isso acontece, mas não a, tem a Larissa divulgação. a Larissa falou no comecinho um negócio muito interessante. Que o Zeno Sim, fazia muito testamento. muito. Você faz muito testamento? Sim, muitos testamentos. Graças a Deus, né? Eu Mas- amo pois é, fazer testamento. Mas sabe o que acontece? E eu falo pra eles, ó, vamos começar aqui a falar de testamento. Você veio falar de testamento. Sou tabeliã, sou responsável de fazer testamento. Vou começar a fazer os cenários aqui. Não tô desejando sua morte, não, hein? Mas sim, vamos lá. Mas sabe por quê? Tem medo de fazer Mas sabe o quê? Pois é, eu não gente, vou orar pra morrer. Acha Pois que é, tá mas não é planejamento é sucessório. planejamento sucessório, exatamente. Mas aí a pessoa é a seguinte, é cultural. O Diogo falou ainda agora a questão da cultura, você falou. Se a gente fizer aqui rapidinho uma pesquisa, quem é que tem aqui plano funerário? Pois é. Você entendeu agora? Ninguém. Por quê? Porque quando o cara chega para te vender o plano funerário, sai daqui, vai me vender. Tem essa cultura que tá atraindo a O brasileiro Exato. tem E tinha que ser o assim, apego nós à vida conversando muito aqui, grande. todos nós tínhamos que ter o nosso testamento. Isso A porque é exceção Brasil, tinha que né? ser não ter o seu Não ter o testamento, testamento. mas não é. Mas a sucessão testamentária ela foi idealizada para ser a prioritária. O Código Civil Você despendeu entendeu? muito tempo e É. muitos artigos para a sucessão com testamento e menos para a sucessão sem testamento, porque incentivou. É o testamento. inverso. É o inverso. Você quer ver uma coisa? Casamento e união estável. Ah, Você que tem, tanto que eu você faço tem, de união estável. você tem quase 200 artigos para o casamento e você tem 3 para união estável. Exatamente. Você entendeu Quantas agora? uniões estáveis não acontecem? Aí você vê que hoje é o inverso. Qual é o instituto que você tem mais? Muito União estável é união casamento. O Você entendeu agora? O procedimento de união estável, tanto para fazer como para desfazer, é rápido, não é isso? É rápido, com Qual o certeza. procedimento? Só pra gente colocar Para pro pessoal. fazer união estável, a gente só precisa de 2 documentos. Dois documentos. E nem precisa atualizar aqui no estado do Pará. RG com CPF, certidão de estado civil. Acabou. Acabou, né? Ai, precisa de 2 testemunhas. Gente, a lei, vou falar de estado do Pará, não exige 2 testemunhas. Quer trazer 2 testemunhas, quer trazer buquê de flor, quer tirar foto, quer fazer celebração? Pode, não tem problema. Precisa? Não precisa. Porque a união estável, 1723 do Código Civil, diz que é uma união de fato. Ela tem que estar com ânimo de constituição de família. Ela não está começando naquele dia que a pessoa leva a escritura de união estável para casa. Já tem que estar acontecendo. Uma união pública, contínua, com ânimo de Eu constituição estou de família. apenas duradoura. Para um materializando. plano de saúde que exige uma previdência, Exatamente. vamos fazer 2 documentos. Ah, vou dissolver, acabou. Advogado é indispensável, tão como o divórcio. Os 2 vão assinar a nossa escritura e acabou. Se tem bens, vamos ver se tem cessão. Aí a gente entra igual com um divórcio. Tem cessão? Quem vai ficar com esse bem adquirido na constância da união? Ah, é igual? Nem imposto tem. Se não tiver consenso, Justiça. aí é. Então o porque- cartório é um âmbito Mas que aí, tem consenso. Até Se para não tem, justiça. deixar claro, hoje até mesmo na justiça, todo mundo vai em busca de fazer uma composição, né? Sim. Sempre vai tentar fazer a composição. Muitas das pessoas que levam, tem alguns clientes que chegou do escritório, aí eles não chegam no consenso. Assim que a gente demonstra o custo processual, aí já vem o consenso. É verdade. O custo processual é o melhor conciliador que eu já vi. Melhor de Pedir- todos. É verdade, Mas logo é. pro cartório. É verdade. É porque aqui não tem limite, né? É Através do o Estado. custo, é o custo, a demora, É o motivador deles. entendeu? Sim, Custo sim. demora. União Porque olha, a estável gente tem valor visto firme. aqui, né, Paulo, a experiência que a gente tem vivenciado aqui, que até as homologações de acordo elas têm demorado. Nossa, a pessoa pergunta assim, eu vou ir fazer minha dissolução, que dia que eu posso buscar a minha? Você já sai daqui com ela. Não, pera lá, senta aqui, toma um café, que o tempo que tu termina É o o café tempo que a gente é lavra o tempo ali que a gente e lava e tu vai finaliza. embora com a tua É certidão. muito rápido. Né? É muito rápido. Só que como é um ambiente de consenso, a gente tem que ter os documentos em dia, em ordem. A pessoa me aparece com uma certidão que é rasgada numa cruz, com durex no meio, na lateral, e um durex na vertical. Pode? Gente, não pode. Porque aí entra a segurança jurídica do cartório. Então, vamos diferenciar burocracia. Tem muita coisa que aconteceu até hoje, que travou, que deixou o cartório com esse estigma. O cartório não é, Mas não é tem visto também- como amigo, né? E a gente É. tenta mudar isso. Mas também tem um provimento do CNJ, não lembro agora, me fugiu da cabeça, que alterou as certidões.
Então Isso, o modelo, né? Então que você tem precisa verdinha mudar. com amarela. Pois é, Exatamente. e você precisa Mas mudar. tem gente que fala assim, aí entra a questão do Brasil, né? da cultura. Da cultura né? brasileira. Cultura. Você precisa, para fazer uma venda e compra no estado do Pará, você casado, me trazer sua certidão de casamento dos últimos 90 dias. Ah, meu Deus, pra quê? Eu continuo casado, eu tenho essa daqui, tem 5 anos, não vai valer? Não vai valer. Aí, quando a gente faz compra e venda de quem é de fora, você tem que me trazer sua certidão. Mas como? No meu país, a minha palavra, se eu tô falando que eu sou, é porque eu sou. Eu não sei onde enfiar a minha cara, mas olha, eu tenho que respeitar a norma. E qual é o espírito, né, que a gente fala? Vamos tentar ver qual que é a essência aqui da norma. Ela colocou na Bahia, acho que são 60, aqui 90, esse prazo que ela entende que nesse período você tá casado, você não divorciou, não casou de novo. A gente sabe que super pode, porque você casa hoje, divorcia amanhã, mas é um período de segurança. É igual o registro de imóveis, a certidão, para fazer esse meu exemplo, compra e venda, 30 dias. Para ver se não tem um ônus que entrou ali na certidão do imóvel, uma penhora, uma hipoteca, uma alienação fiduciária. Então, em 30 dias, você Ou comprador... até mesmo uma outra venda. Uma outra venda. Quem não registra não é dono. Entendeu? Pegou Pois a escritura, foi lá, registrou, foi, Já né? era, exatamente. Então, é um prazo de segurança. Então, a pessoa tem que entender o que é burocracia, uma certidão rasgada com durex numa cruz no meio, não vai dar. E o que é realmente que precisa por causa da segurança e o que é burocracia. Então, vá ao cartório, pergunte os documentos. No nosso site tem todo o checklist com todos os documentos. Parece muita coisa, mas não é. Mas também tem aquela história, né? Voltando a falar dessa questão da certidão. Sim. As identidades não foram todas mudadas? Ia ser tão bom se Pois todo mundo fosse obrigado a alterar as identidades. Mas não veja é. bem, aquelas anteriores... Os modelos anteriores, eles têm sido recusados. Por quê? Porque, né? Tem uma coisa muito interessante que é o prazo de validade. Né? Quem aqui nunca ouviu falar minha identidade, aquela verde, da Polícia Civil ou da Segurança, Exatamente. Secretaria de Segurança. Minha identidade está vencida, já tem mais de 10 anos. Quem nunca ouviu? Eu achava que era isso, mas não é. Se você vai ler a lei sobre as identidades, não tem prazo de identidade. Sabe o que tem? O estado de conservação, a foto, a assinatura, o padrão de assinatura. Mas também tem uma outra coisa. Mas assim como a certidão, as certidões, elas mudaram, o modelo mudou. Hoje tem aquele número único, a matrícula e tal, né? Que é uma só agora. Beleza? A nossa identidade também ela sofreu essa alteração porque ela não é mais igual àquela outra. Se você perder a sua identidade hoje, quando você tira uma segunda via, a segunda via ela não é igual à anterior. Exato. Ela é menor, ela parece uma habilitação, a identidade nova hoje, porque o modelo é novo. Então, quando a pessoa chega lá para fazer um documento com você e apresenta um documento desse aí, qual é a reflexão também que eu faço? Até que ponto você não pode dizer, olha, você precisa trocar essa sua identidade? É muito subjetivo mesmo. Porque está muito antiga. Isso. Entendeu? A foto já não parece. Eu acho engraçado que eu estou falando aqui, gente, com uma oficial, né? Exerce um munus público, tá entendendo? E quando ela fala com base no direito. Então, por que você não reclama quando o gerente não abre a conta no banco porque a tua identidade está velha? Exato. Você não reclama. Você vai correr para trocar, porque você precisa do crédito, que você quer ter acesso àquela linha de crédito. E quando você chega lá no tabelionato, que você precisa do documento, que você precisa gerar um documento que vai resolver a tua vida, aquele documento que você tem está ultrapassado e a tabeliã gentilmente te orienta. Olha, você precisa trocar, porque senão não vou ter como fazer. Eu não estou conseguindo ver sua foto aqui. É a questão da segurança jurídica. Exatamente. Aí o cara diz, que é isso, no meu país basta eu dizer que eu sou casado. Desculpa, aqui não dá. É uma lógica inversa. Sabe o que é muito comum e até Você importante? perguntou qual país que é o teu mesmo? E tem, né? É uma lógica inversa. E é muito bom a gente falar disso e falar para todo mundo que nos escuta. Gente, não saia de casa sem documento. Pode ser CNH digital, pode ser essas aí que tem QR Code, não tem problema. CTPS digital. Sim, mas é muito comum todo dia chegar alguém no cartório com uma cópia colorida da identidade e vai lá e dá a entrada e entrega o documento. Quando o funcionário do cartório pega e fala, mas você tá com uma cópia colorida. É que eu tenho medo de perder a original, eu deixo em casa.
e eu saio com a cópia colorida. Gente, vai ser barrado, não vai conseguir. Mas não é questão de burocracia, é de segurança jurídica. A gente só pode fazer se a pessoa tiver o documento de identidade original. Então saiam, pelo menos no cartório, levem a identidade original. Não precisa ser o papel, porque muita gente responde isso, que tem medo de perder. Pode ser, hoje em dia a gente aceita, a gente prefere documento com QR Code, para a gente poder verificar a autenticidade. Mas a identidade nova, ela Tem hoje QR vem Code. no meio dela o QR Code. Isso é maravilhoso. É por isso que eu estou falando, que aquela identidadezinha bonitinha, que foi a primeira identidade que você tirou. Lembra que não podia plastificar e E todo não- mundo plastifica? Dificulta. Não, a outra você plastificava. Veja Aham. bem, a anterior você plastificava. As novas não plastificam por causa do QR Code. que Sim, vem. o que é ótimo. Você entendeu agora? Então quer dizer, tem que mudar. Na verdade, tem que acabar com o papel, né? Não tem Seria necessidade. ideal. Né? E um documento Seria ideal único mesmo. com a sua CNH, com a sua identidade, com a sua carteira de Unificar trabalho. tudo, né? É, eu acho Como que já isso- acontece? Olha, tem projeto. eu- tem um negócio- Seria interessante isso, né? Criar igualzinho tem aquele. Tem um negócio- Eu acho interessante criar uma plataforma digital onde você conseguisse acessar todos os seus documentos. O checklist- Na verdade, não precisaria de todo o documento. Tu pega o título de eleitor. O que tem no título de eleitor? Me Isso. diga. É. Hoje já tem biometria. Você já veio- Você já- mas você o já- que tem nele, de fato? Só um número, né? Só É. os números. O que, Porque que o vai ter na negócio- identidade? eu digo sempre o Número. seguinte- O que, que tem no CPF? É. Número. Por que não Mas cria nós somos um documento Único, né? único com todas números. essas informações? O checklist do cartório ia reduzir, ó, enxugar super, É. porque lá tem RG, CPF, identidade. Poxa, Então, não, mas Comprovante de residência. Eu sempre reparo, ia tá todo tudo esse- nesse documento, ia ser Mas Mas maravilhoso. certidão de nascimento, Ia tá tudo tudo lá. isso. Tem um negócio interessante É necessário. que eu sempre digo assim, né? Já que nós estamos falando aqui de tabelionato de notas, novidades, né, e Novidades. tal. Eu vou falar aqui um negócio que tem certas coisas que o bom tem que ser copiado, né? As certidões de nascimento, por exemplo, na França, gente, no Brasil eu tenho certidão de nascimento, quando eu caso, eu devolvo a certidão de nascimento e passo a ter o registro civil de casamento. Legal. Eu troco, porque eu mudei meu estado civil. Na França, você só tem um. Você tem a certidão de nascimento e do lado ela tem um campo Anotações. Como se fosse das, as averbações. das averbações. Sim. Então você não muda de documento, continua com aquele documento pro resto da vida. Casou, aos tantos dias de controle de nascimento, controle lá, daqui uma averbação. Entendeu? Isso é bom. Ah, beleza. Ah, tem gente que ia ter uma folha, uns 30 anexos, não tem problema. Mas ele continuava com o documento original. Porque sabe o que acontece? É muito comum. Tem gente que é casado, E omite. tem certidão de nascimento. Tem, super, porque a lei não fala que não pode ter. Você A gente entendeu? sabe que se trocou o estado civil, você passa a usar outra. Mas você Exatamente. não deixa qualquer pessoa, isso a gente tem na lei de registros públicos, pode ir lá tirar a certidão. Pois é, mas o que diz lá? Quais são, o que você tem que fazer quando? Quais são os documentos que você apresenta para habilitação? Mas você não pode tirar uma segunda via? Pois E tem é. em casa 10 cópias, Você- 10 originais? Você entendeu agora? O cara tira 10 cópias autenticadas. Ele, quando ele vai casar, vai fazer a habilitação e entrega Entrega a uma. original. Não, entrega o original. Ou ele tira outra original, porque qualquer pessoa pode ir lá tirar uma segunda via. Você Tem entendeu? validade da original. Vai sair no papelzinho amarelo, verde, igualzinho. Bonitinho. Exatamente. E aí ele pega e pode omitir, pode fazer. Por isso que as comunicações entre os cartórios é muito importante, né? Exatamente. Quando alguém casa, o cartório de casamento tem que comunicar o cartório de nascimento. É que Só na- que aí é. começam as dificuldades. Ai, mas eu nasci no interior do interior do interior, da que vila. nem pega internet. E vou casar na capital. Como é que a capital vai conseguir comunicar? É Então, verdade. infelizmente, a gente tem ainda. É um Esses país entraves. de Caminho dimensões continentais, Mas é né? porque já começa errado, sabe? Tem coisas que eu já acho que faltou o poder cognitivo das pessoas. Eu não entendo, eu te juro, qual que foi o pensamento da pessoa? Vou criar um documento aqui. RG. Ah, vou criar mais um documento. CPF. Vou criar outro documento aqui. Habilitação. Você entendeu? E eu te digo que a habilitação é um documento mais novo, né? Mas, Ou seja, Paulo, as pessoas têm refletido e falam, peraí, então tá, por que eu vou criar esse deixa eu ver se- número desacerbado? Deixa eu no ver se eu consigo fazer a gente voltar no tempo. É porque quando eu falo em tempo, ele diz que eu sou, né? Eu falo não, a Constituição que eu cheguei, diz. eu cheguei junto com o Cabral, eu só posso dizer isso. Mas é assim, na época em que esses documentos foram criados, foi na época dos regimes militares, onde tinha muito controle. Então, quanto mais eu tivesse
conhecimento de ti, para mim era melhor. Então, mas quanto mais Você me documento entendeu agora? você cria, Hoje- mais difícil é fiscalizar. Pois é, mas Você entendeu que não- uma coisa- naquela visão tacanha dos caras, não era isso. Era quanto mais eu fizer você preencher, Cadastro. mais eu vou te ter na minha mão. Você me entendeu agora? Sim, informação. Mas aí, como você falou ainda agora, é número, é número, é número. Gente, quantos Diogos Covelos existem no Brasil? Só ele, sabe por quê? Não é nem Não, Diogo é, Curvelo só Curvelo. tem o que mora Sabe no por quê, Curvelo, Diogo? um monte Você lá. sabe por quê? Não é pelo teu nome, é pelo teu número. Sim. Porque não existe um CPF igual ao teu, amigo. Pode até ter um homônimo, Diogo Covelo, mas com CPF igual não tem. Larissa Prado, Cláudio Afonso, Paulo Moraes, Abner. Quantos não tem por aí? Homônimos. Raimundo Nonato da Silva. Nossa. Você imagina quantos tem no Brasil? Entendeu agora? Mas cada um com um número diferente. E que você não confunde. E a gente está falando de CPF, vamos falar da novidade, não tão Olha novidade. aí. Eu era tabeliã em Salvador quando aconteceu. O CPF, agora o cartório interligado com a Receita. E o neném acabou de nascer, já Olha sai só, do já sai com hospital você quer. com CPF. Isso não tinha. É Gente, verdade, quantos é. anos eu fui tirar minha identidade com meu CPF? Agora não, neném já tem o CPF. Isso foi muito bacana também. E integrar os órgãos, né? E é Comunicar os verdade, órgãos. É necessário, porque Exatamente. plano de saúde e uma série de outros benefícios que a pessoa E a vai procurar, possibilidade tem da unidade interligada, né? Isso também foi o CNJ, tem o provimento do CNJ, que colocou alguns cartórios de registro civil ali dentro da maternidade. Então, aqui em Belém também tem isso, né? E aí acontece que o pai não tem que ir ao cartório para poder registrar. Ele consegue dentro do cartório, dentro Gente, da maternidade, atravessar o corredor na salinha, já tem um funcionário que entrega. Olha só, eu fui tirar minha identidade com 16 anos. Pois é. Porque não existia uma determinação. E que a depois, criança- e que a depois você criança- acha ruim de eu que a falar criança, que que a criança, viu? Que a criança, por exemplo, o meu filho, quando nasceu, ele tirou uma identidade e estava lá não alfabetizado, tinha o polegarzinho dele, mas não tinha assinatura. Não tinha assinatura. No lugar da assinatura era não alfabetizado. Quando ele se alfabetizou, eu tive que trocar a identidade dele, porque ele não podia andar com um documento dizendo não alfabetizado, ele sendo alfabetizado, ele já sabia escrever, já sabia ler. Eu tive que tirar uma nova identidade e ele assinando o nomezinho dele. Tá entendendo? Como é exatamente o que você está falando. Eu não posso ficar com aquela certidão rasgada em cruz, Uma cruz remendada com com durex, que não dá nem para você ler e ainda datilografada. Isso é. Você entendeu como é que funciona? A minha carteira de identidade que eu tirei em 82, que eu tirei, ela era datilografada. Aí errou ele, digo. Entendeu? Tem um digo lá no meio. Não podia ter digo. Não Porque podia? quando errava, o cara tinha que rasgar Jogava e fora. fazer outra. É, muitos A ainda quantidade de papel moeda, porque é papel moeda a identidade, que os caras gastavam era um absurdo, cara. Sim. O custo que tinha pro Estado era muito grande. É. Tem várias Mas eu estou certidões. refletindo aqui sobre a tua idade. 88, 82. Por aí. Ai. Mas que bacana. Vamos. Qual o próximo tema? Olha, a Larissa estava falando do aumento dos poderes do inventariante, que ele pode, né? E tem essa situação e que as pessoas, eu acho que o nosso papo, ele fluiu de uma forma tão maravilhosa que a gente exauriu, Sim, né? falamos de várias. E ficando aqui já algumas abinhas para um Não. próximo Tem encontro. muito Já- tema. já Olha, tem está mar- testamento, tem usucapião, É. tem testamento. Gente, Testamento. estamos falando de bens, a gente até publicou lá pelo IBDFA um artigo, não sei nem se cabe, mas modernidade. Ativos digitais. Olha aí. Sucessão de bens digitais. Quantos influencers, né, influenciadores Uhum. digitais não têm Olha lá. páginas monetizadas na internet, perfis de rede social, Sim. e aí falece. E Quem aí, vai ficar com doutor, aquela página? É herança? Pois é. Isso vai passar? O auditor fiscal vai avaliar como Imaginou a loucura, isso? como o editor fiscal Que vai avaliar esse loucura! negócio. Não é E verdade? que atual! Já E imaginou que quanto é que atual vale a sua esse página? tema. Pois é. Uma outra situação também, né? Os Dependendo da testamentos. situação, Quanto é vai que ter vale? mais livro, né? Testamento. Quanto é que vale esse podcast aqui? Por que não vale? Exatamente. Vale muito mais fazer uma Vai vídeo. valer muito A dinheiro. tecnologia está na minha mão. Eu Posso? não posso fazer um vídeo
gravando, dizer assim, eu quero deixar tal coisa assim, assim, assado, quero que a minha casa, quero que o meu carro... Por que isso não tem validade? E que é uma prova melhor que essa de um vídeo do testador colocando a última manifestação de Exatamente. vontade dele? E é porque ele não arquivou isso numa mídia física. Pelo amor de Deus, tá na nuvem, amigo. Você tem como aferir a autenticidade sem precisar colocar num DVD. Hoje, com essa questão do e-notariado, que é assinar com certificado digital, a gente tem mais ou menos, muito próximo a possibilidade de fazer o testamento e ter um vídeo desse testamento válido pelo CNJ. É a pessoa lá da casa dela, quer fazer um testamento comigo, a gente não vai abrir mão dos requisitos da lei, a gente vai colocar 2 testemunhas ou na sala do cartório comigo, ou lá com ela, ou da casa delas, e na videoconferência ele vai me manifestar. Que já é uma relativização da lei, né? Porque vocês sabem que eu sempre digo em sala de aula que o direito brasileiro ele possui 2 institutos que são os mais solenes e mais formais, que é o casamento e o testamento. Só que o testamento é mais que o casamento, porque o casamento admite uma forma anulável e o testamento não admite. Ou ele é válido ou ele é nulo. E o testamento é personalíssimo, né? porque não pode mandar procurador. Eu posso mandar um procurador para casar no meu lugar. Agora, ninguém pode mandar um procurador para assinar o testamento. Exatamente. Então, se ele não encontrar comigo no cartório há 2 anos, ele já pode assinar com certificado. Eu estou te falando na relativização porque a lei fala que as testemunhas estarão presentes ao ato, ou seja, a leitura em voz a todos os atos, não é verdade? Então, por exemplo, cheguei lá para fazer o testamento público, aí uma testemunha minha está vindo no táxi. Não, mas o senhor pode começar. Vamos esperar. Vamos esperar. Né? Vamos esperar. Essa pandemia trouxe uma situação bem favorável, né? Tipo assim, trouxe uma evolução, forçou uma evolução muito rápida. Eu fico olhando essas audiências. Antigamente, quem falaria que a audiência seria gravada e teria validade? Só que a gente observando, a gente vê que é muito melhor um vídeo do que o que está escrito. Quantas pessoas pegavam, assinavam e depois, quando você ia ler, ia fazer um recurso, alguma coisa, nossa, mas ele assinou isso, tá tudo errado. Não tem nada a ver do que foi falado na audiência. Exatamente. Aí hoje o vídeo é uma prova muito mais eficaz, né? Se a gente for analisar. Então, na questão do inventário também, né? Eu acredito que o inventário, apesar que ser uma coisa que a pessoa vai analisar, vai ler, reler, mas eu acho que o vídeo deixa bem mais claro a vontade. Deixa, com certeza. E tem também até a questão de você visualizar até a condição da pessoa. Se aquela pessoa estava ali espontaneamente, sem coação, ou se ela estava coagida, se ela estava embriagada. Porque a pessoa pode estar fazendo testamento, pode estar embriagada, duas testemunhas, a pessoa não está conseguindo efetivamente analisar aquilo. Sim. Fato. E o Código Civil fala que o juiz, quando faz a abertura do testamento, ele tem que extrair a máxima vontade do testador. Tem que aproveitar o máximo. E nas palavras é mais difícil do que no vídeo. No vídeo ele vai se expressar e vai ser muito mais fácil fazer essa captação da última manifestação de vontade. O juízo de convencimento do magistrado, ele fica facilitado. Quando é salvo hoje por e-notariado, o vídeo fica lá à disposição das corregedorias do CNJ. O que está escrito, o que está falado é totalmente diferente. A gente pega... Eu, Cláudio, estava na audiência, né? Eu achei até interessante que o juiz falou assim, às vezes eu gosto de ouvir a testemunha, porque o que está escrito, o que a pessoa vai falar, às vezes não é a mesma coisa. É verdade. Até uma tonalidade, a maneira que fala, então, ou seja, demonstra muito mais verdade. Sim, com certeza. E é um momento muito delicado, né? Que o testamento muitas vezes é questionado, né? As pessoas entram com a nulidade de testamento. E a primeira coisa que elas tentam derrubar é a sanidade mental. Então a gente até coloca o laudo de sanidade assinado pelo médico, mas quando tem um vídeo que o juiz vai poder assistir, ele vai perceber se aquela pessoa estava lúcida, porque muita gente gosta de falar que o idoso já estava débil, né? Isso também mas isso também é cultural. Não tem idade para fazer testamento. Quantas pessoas não falam pra gente assim mesmo? Minha avó quer vender a casa dela com 80 anos, como é que pode? Como é que pode? O cara fala isso. Papai quer vender a casa. Desculpa, papai quer vender a casa e não quer me dar minha parte. Isso é comum. Então as pessoas, às vezes, elas criam essas fantasias jurídicas. Porque, na verdade, eles já querem matar os coitados. Pois é, porque na verdade é o seguinte... Já tem como morto, né? Aproveitando essa deixa aqui, até para esclarecer também a audiência, que é o seguinte, o idoso,
ele, enquanto estiver na plenitude da capacidade dele, ele pode praticar qualquer ato. Isso. Não é 80 anos, 90 anos que vai dizer que ele não pode vender, Exatamente. ele não pode fazer nada. Quer dizer que com 90 anos eu posso casar, mas eu não posso vender? Como é que pode? Como é que funciona isso? Não existe. O testamento Né? acima de 16 anos, 16 anos pra frente, não Acabou. importa se tem 100, se tem 90, tá lúcido, Acabou. tá manifestando a vontade, Exatamente. vamos fazer seu testamento. Pessoal que desagradar, né? Os herdeiros que não forem contemplados, que lutem para Sempre. poder anular, mas não ganha, Larissa, porque o você- juiz vai verificar que foi feito em cartório, Você sabe com tinha a duas sua, testemunhas. você sabe com a sua expertise que toda vez que tem testamento, existe questionamento. Não agrada a todo Não mundo. tem né? jeito. O cidadão vai, por exemplo, vai abrir o inventário, eu sempre peço, olha, vamos pedir certidão negativa de testamento Sim. para ver se tem e tal. Apareceu um testamento, vamos lá. Pega o testamento, né? Vamos pedir. Testamento público. Testamento público. Muito fácil. Qual é a só tirar desvantagem? certidão. Qual é a desvantagem do testamento público? É que todo mundo tem acesso, né? A vantagem é que ele vai ser cumprido. Sim, ele tem a segurança, ele é Assim, mais forte, acabou. ele tem a O segurança testamento jurídica. público, o juiz não questionável. questiona, ele vai ali, vai mandar cumprir. Isso. A desvantagem é que qualquer pessoa pode chegar lá, eu quero fazer uma busca, quero saber se a Larissa Prado A tem testamento. partir do momento que me apresenta uma certidão de óbito. Não, sim. Aí sim, aí a gente realmente Pois vai é. entregar. Mas é sigiloso até então. Isso é muito perguntado quando É. a pessoa faz testamento. Eu não contei para as pessoas. Ele pode vir aqui e conseguir descobrir? Não. Não. Enquanto vivo, só o testador Só o que testador. pode tirar uma certidão de inteiro teor para ler o que se ele perdeu. Aham. Ele pediu para eu vir aqui buscar. Não. Só se apresentar a certidão de óbito. Que aí pronto, vamos deixar público, né? Porque ele faleceu, vai ter que cumprir mesmo a vontade exatamente. dele. Aí o que vai acontecer, né? O cara caiu aqui que eu esqueci o que eu ia falar. Que não foi contemplado, vai É. questionar. E tá no Vai. direito dele. Tá no direito É dele, igual mas doação sempre feita tem. para ascendente para descendente. Aquele que não foi contemplado vai querer questionar, mas pode. É anulável, ele pode tentar anular. Eu digo conseguir. sempre assim, Larissa, eu digo que o testamento ele tem um fim social tão grande, porque assim, ninguém é melhor do que os pais para conhecer os filhos, né? Sim, verdade. Claro. Então, na hora que o cidadão decide fazer uma disposição de última vontade, Tem alguma coisa. ele sabe, ele já fez a avaliação de como é que ele vai fazer aquela divisão. Então, é assim, eu sempre uso esse exemplo, né? O cidadão tem 2 filhos, tem um que é médico, que mora nos Estados Unidos, é diretor de um hospital, um cara que vive muito bem, e tem um outro, que é servidor público municipal, é um cara que tem ganhos módicos e tal, e aí na hora que ele vai dividir, ele tem 2 imóveis, ele tem um que vale muito dinheiro, e tem um outro que é menor. O que ele faz? Ele pega esse que vale mais, que representa metade, e deixa para este filho, que tem ganhos módicos, e deixa o outro para ser dividido entre os 2. Por quê? Porque ele sabe da condição que o outro não vai precisar. Tá entendendo? Talvez o outro até abra a mão desse menor para o irmão também, porque não precisa, beleza? Mas na hora que o cara vai cumprir o testamento, o que vive muito bem diz: meu pai não me amava. E é o que a Meu gente pai falou. gostava menos de mim porque deixou mais pro meu irmão do que para mim. E é o que a gente falou Você entendeu anteriormente, como é que quem tem funciona? mais condições é quem trava, geralmente. quem exatamente vai lá. quem trava. Isso é verdade. A gente Exato. assiste Infelizmente tem toda vez. É por isso que eu lhe digo que é uma questão cultural. isso. Sim. No Brasil, a sucessão Muito. testamentária, ela ainda vai levar um tempinho para que ela seja Mas a gente anormal, né? A isso. gente tem que trabalhar muito para que isso E a gente tem aconteça. indicadores muito bons, números que Sim. mostram que na pandemia aumentou demais. Aumentou o divórcio, aumentou. Mas aumentou o testamento Mas sabe também. Mas sabe por que aumentou o divórcio? Ah. Por conta da dinâmica da vida. Porque você passava tanto tempo fora que você não tinha aquela pressão, né? Muitas vezes você era uma fuga. O tempo que o cara passava 18 horas fora de casa, 16 horas fora de casa, quando ele chegava, estava cansado, era também cansado, e a coisa fluía até que mais rapidamente. Precisava conviver, né? Pois é, com a pandemia, Se conheceram muito. entendeu? né? Aquele negócio E ficou... se desentenderam. Conheceram. Ué, Gostei, porque né? não é no exemplo, eu fui no exemplo. Chegava à noite cansado, cada um pro lado, não dava pra conhecer. Exatamente. Mas também a pandemia trouxe um lado muito bom. Eu sempre trago comigo um ditado que era que quem me falou isso foi um colega de magistério, o professor Pedro Dival, que trabalho é meio de vida, não é meio de morte.
Ele sempre me falou isso. Entendeu? Trabalho é meio de vida, é meio de morte. E a pandemia me possibilitou fazer coisas que eu não fazia. Por exemplo, eu aprendi a viver mais a minha família. Ah, sim, os Que a gente não valores. vivia antes. Tá entendendo? As prioridades, né? Acho que isso foi uma coisa muito boa que a pandemia trouxe a nível de direito de Isso é família. verdade. Você pôde, num mundo louco, no mundo dos workaholics, porque a gente trabalha 10 horas por dia normalmente. E esse aparelho aqui, né, ele Né? deixa, é pessoal, é profissional, a gente não Exatamente. sabe dividir que hora acaba o profissional e começa o pessoal. Exatamente. E aí, o que acontece? A pandemia te possibilitou isso. Né? O cara, por exemplo, numa segunda-feira, tá na piscina do condomínio com o filho, porque não podia, né? Tava trabalhando em casa, mas Na verdade, eles se reinventaram, né? É, Na verdade, passou- as pessoas verdade. começaram a identificar que não necessariamente trabalho está vinculado ao local que você está. Exatamente, Você Você pode produzir tanto ou até mesmo mais na sua casa do que no escritório. Sim. Um exemplo foi o escritório aqui, né? O escritório era grande, era um térreo, a gente se adequou. Sim, né? exatamente, A pandemia veio para o escritório menor. Sim. E Mais ninguém operante, sente falta. né? Mais E operante. E não volta, É, né? não Como volta. era, já adaptou. Mais operante, Não- dinâmico. Isso é verdade. E ninguém sente falta. Foi uma mudança que veio para ficar, né? de Uma fato. reinvenção muito boa, né? Eu sinto que os testamentos agora a gente já não tá fazendo tanto quanto fazia, porque o pessoal tinha medo de morrer amanhã e corria no cartório. Porque o testamento muita gente tem vontade de fazer, mas deixa para amanhã. Eu reparo isso muito nos atendimentos. Uhum. Aí eu vim tirar informação, aí eu falo, olha, eu tive uma situação aqui muito difícil para mim, que logo que eu assumi o cartório, eu fiz uma entrevista, minutei o testamento, só faltava ler, trazer um documento de uma idosa, ela tinha assim 100 anos, super lúcida, deixava para neto, não sei o quê. Ela faleceu. Não responderam meu e-mail, demorado, passou 30 dias, veio um dos contemplados. Aí eu vim buscar o testamento da minha avó, tal. Falei, desculpa, mas não existe testamento, existe uma minuta que eu até fiz, mandei e vocês sumiram. Ah, não, mas ela lhe falou a última manifestação de vontade dela. Eu sei, eu ouvi, eu lembro. Mas sabe o que vale aquela nossa conversa? Nada. Como a gente disse aqui, é solene, é formal. Acabou. Tem que ter a leitura e assinado por mim, pela testadora e pelas duas testemunhas. Para valer. Não existe uma folha de livro aqui no cartório do primeiro ofício de notas com este testamento. Meu Deus, que situação que eu fiquei. Ele ficou desesperado, ele contou para todos os outros potenciais contemplados que estavam na minha minuta e ela me disse que queria que fosse preto. E o que eu faço com essa informação? Nada. Só Guarda fiquei pra você muito mesmo. mal por eu ter recebido Só essa informação. pode, na E não menor tem- das hipóteses, tu pode servir como testemunha Nossa, e numa olha lá. ratificação onde eles perguntem. A minha avó, complicado. a minha avó disse Ela para lhe você falou. que ela queria me deixar Eu aquela tenho fé casa. pública, mas tem um limite, né? Pois é. Então, assim, o Instituto tá aí, aí eu falo com as É que pessoas, nem volte e vamos assinar, porque até agora não aconteceu nada, foi só uma entrevista. uma saideirinha aqui é a questão do casamento, né? O casamento tem um detalhezinho que se não for cumprido, Qual é? ele não celebra. Se ele falar lá que não, no- titubear? Não, é aquele que o juiz fala Ah, sim, no as artigo lá no palavras. 1535. É por aí. Se ele não disser aquilo, o casamento não é tido como celebrado. Eu, com os poderes que me são conferidos pela lei, e aqui diante de vocês, os declaro casados. Casados. Se ele não disser isso com as palavras dele, não precisa ele repetir iptis litis, o que está lá na... Exato. Mas ele tem que dizer, porque isso é da solenidade do casamento, do instituto. Isso mesmo. Tá aí o juiz fala, beleza, pode beijar a noiva. Ele não disse isso, não tem casamento. Mas se não beijar também. Tem que cumprir todo o protocolo. Verdade. Olha. Pessoal, muito obrigado, Obrigado a pela vocês. presença. Agradece. Eu já Muito. tenho agora uma lista. Vou te assustar, não. Só grande. De vários temas. De grande. Para os temas futuros. Eu já anotei aqui. Olha, o Dr. Cláudio. Uso capião, Esse daí. testamento. Esse tema vai É. ser muito legal. É, os meios digitais, né? É. Aí, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, você que tiver interesse em realizar algum inventário extrajudicial, procure a Larissa lá, que ela vai estar
ajudando vocês. É verdade. E quem tiver pergunta, vá na nossa página, faça pergunta que a gente encaminha para o especialista. O especialista responde para a gente manda para vocês, né? Porque aqui é o quê? Para fazer direito, não é isso? Estamos trabalhando para isso, né? E a Larissa vai nos ajudar bastante agora. Nossa, conte comigo, eu agradeço muito o convite, reitero meus agradecimentos. Fico sim à inteira disposição, eu adoro tratar não só de testamento, que é um ato que é só meu, eu vi né? que você ficou mais à vontade que a gente. É. Já vou deixar a cadeira aqui. Semanal. Imagina! Eu acho que das pessoas que vieram aqui, ficou mais à vontade Foi para ela. a que fluiu mais, né? Foi uma Não, grande é sério. experiência. Confesso pra vocês que podcast até então eu só escuto, eu nunca participei de nenhum podcast. E tá sendo uma experiência nova pra mim e eu adoro novas experiências. Legal. E que bom que eu acho que o mais importante é conseguir passar a informação, ainda mais de cartório. Porque cartório é uma coisa muito específica, mas que todo mundo um dia na vida vai passar por um cartório, né? Desde quando nasce, casa, pelo menos 2 vezes ele vai passar. Eu ainda digo mais, né? Ainda passa uma terceira, né? Por várias, né? Pode passar pela porta. Mas quando passar pela porta do primeiro ofício, entre lá, procura a doutora Larissa, tome um café e veja com ela o que é preciso para você fazer seu testamento. Tudo. E a gente deixa todas essas novidades legislativas e os documentos necessários no nosso Instagram, que é @cartório-sherman, e no site, o site está reformulado, é notasbelém.com.br. Tem tudo lá, não precisa ligar, qual o checklist de compra e venda? Vai no site, a gente coloca tudo no site, checklist. Todo mundo está procurando isso, agilidade, né? Agilidade, a gente tem um WhatsApp de 8 às 17, é só falar no WhatsApp, na hora a gente vai responder. E essa Larissa vai montar um podcast pra ela, o Já pensou? Já pensou? Extremamente bem, né? Eu agradeço, um prazer, muito prazer estar aqui e fico sempre à disposição, responder qualquer eventual dúvida que tiver ficado, que enviarem. Legal. E agora eu já grande. quero contar com vocês para poder irem lá no primeiro ofício de notas de Belém, cartório mais antigo de notas aqui. Eu vou até ficar calado porque eu prometi. Me devendo tomar um a café, visita. tô devendo essa E eu visita. vim aqui e não recebi minha visita Olha ainda. só, não entenda isso como Vim uma reiterar o convite. Meio reforçar, Vim né? reforçar o Vim convite. aqui pra cobrar. Aguardo lá. Larissa, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi um prazer.